Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao fim da nossa querida novena. Foram dias bonitos, nos quais nós meditamos sobre o Sagrado Coração de Jesus. Como o tema é maravilhoso, nós ficamos maravilhados. Como esses nossos encontros falavam sobre amor, nós amamos. Como nós contemplamos a paixão do Senhor por nós, a ponto de entregar-se à morte de cruz, nós também nos deixamos apaixonar pelo Sagrado Coração de Jesus. A sua imagem, apontando o seu coração, simboliza muito para nós. Continua ele a nos dizer tudo aquilo que nos disse na Sagrada Escritura: vinde a mim, vinde a mim. Vós que andais cansados, sobrecarregados, atribulados com fardos pesados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Finalizando a nossa novena, é claro que eu agradeço a Deus por ter podido estar 9 noites aqui meditando com você sobre as maravilhas do Sagrado Coração de Jesus. Agradeço a Deus, agradeço a Nossa Senhora que nos trouxe Jesus, agradecendo a Deus, agradeço a Deus Trindade, o Pai, o Filho, o próprio Cristo e o Espírito Santo, depois a Nossa Senhora e a São José, padroeiros da nossa paróquia. E é claro, a nossa gratidão vai também para você, que foi um incentivo para que nós rezássemos esta novena. Encerramos hoje a novena, é verdade, mas amanhã é o dia do Sagrado Coração de Jesus, o dia da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Nós vamos celebrar a Santa Missa em 2 momentos, 2 vezes. Amanhã vamos transmitir a Santa Missa às 5 horas da tarde, 17 horas. A missa no rito chamado extraordinário. Comumente se diz a missa em latim. Então, amanhã às 5 horas da tarde, nós vamos transmitir a Santa Missa no rito extraordinário. E às 19 horas, 7 horas da noite, vamos celebrar missa solene cantada em honra do Sagrado Coração de Jesus. Então você pode ver o horário que melhor lhe convém, ou às 5 horas, ou às 7 horas da noite, é claro. Hoje, irmãos, nós coroamos o novenário em honra do Sagrado Coração de Jesus com a 12ª promessa, a última, a excelentíssima promessa, a mais importante de todas. Essa promessa é tão importante que muitas pessoas conhecem esta e não conhecem as outras. Mas também é verdade que na pedagogia das 12 promessas, nós, através das 11 primeiras, nós nos preparamos, de certo modo, para esta última. Qual é ela? Assim se anuncia.
o amor todo-poderoso do meu coração concederá a graça da perseverança final a todos os que comungarem na primeira sexta-feira do mês por 9 meses seguidos. Jesus propõe para nós uma escola de 9 meses. Se nós fizermos a nossa parte, ele fará a sua. E é uma escola rápida. Se você olhar direitinho, quantos anos passa um universitário para ser professor, para ser historiador, para ser médico, odontólogo, advogado, engenheiro? Jesus não nos pede 9 anos, mas 9 meses. Na primeira sexta-feira de cada mês, durante 9 meses, receber a Eucaristia, remontando-nos à última ceia. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. Isso é um eco. Essa promessa é um eco fantástico da última ceia. Agora Jesus pede, você que já, é claro, já participa da missa dos domingos, que não teria sentido nenhum cumprir essa promessa, esse pedido de Jesus, mas faltar com o que é mais importante do que a prática das primeiras sextas-feiras, que é a Santa Missa do domingo, dia do Senhor, dia de preceito, domingos e festas de guarda. Então, repito, não haveria sentido nenhum numa pessoa que fizesse as 9 primeiras sextas-feiras, iludindo-se a si mesmo, pensando, eu vou ser salvo, Deus é o meu, quando não vai à missa dos domingos. Aí não pode ser. Não adianta nada fazer as primeiras sextas-feiras se você é uma pessoa que vive na desordem aí, da desonestidade, nas anarquias do mundo. Aí não dá. Jesus te pede 9 meses para que você faça um caminho de conversão. Ninguém se iluda pensando que se fizer as 9 primeiras sextas-feiras, então vai para o céu direto. Antes disso pode fazer o que quiser, está tudo certo. Não, não é assim. Não é algo mágico, automático. Isso aqui não tem nada a ver com superstição. Nada disso. Então, o que é? Já disse, uma escola. 9 meses. É claro que se você for comungar na primeira sexta-feira do mês e o fizer por 9 meses, você tem que pegar o compromisso de ser um bom cristão, uma boa cristã durante esse tempo. É uma escola. É um treino de vida eterna. O apóstolo São Paulo, ele usa uma figura muito interessante, que convém muito a essa nossa meditação. O apóstolo São Paulo diz que os atletas do mundo correm por uma coroa. São Paulo conheceu a Grécia, conheceu bem a Grécia. Certamente viu ali o germen das Olimpíadas gregas. As coisas não começam da noite para o dia, né? E mesmo naquele tempo já havia toda essa coisa do desporto. E São Paulo utiliza essa corrida do mundo para desenvolver uma teologia profunda sobre a vida eterna. Os que correm no mundo correm por uma coroa perecível. Mas nós devemos correr
por uma coroa imperecível. Por uma coroa que não se acaba. Na vida eterna, nós continuaremos coroados com ela. É o que propõe Jesus nessa 12ª promessa, a mais importante, chamada a grande promessa. Durante 9 meses, você é convidado a frequentar a escola de Jesus. Por que 9 e não 8? Por que 9 e não 10 ou 11? 9 meses é um tempo emblemático. O ser humano é gerado habitualmente em 9 meses. A mulher concebe, passa 9 meses de gestação e dá à luz o seu filho, terminado o 9º mês. Claro, vocês sabem, mais dia, menos dia. Há crianças que nascem de 7 meses, né? Mas o habitual, 9 meses. Jesus te propõe um caminho para que com esses 9 meses, essas 9 primeiras sextas-feiras, você renasça homem novo. Portanto, a tentação de pensar em alguma coisa mágica, automática, acerca das 9 primeiras sextas-feiras, é absolutamente absurdo. Essas 9 primeiras sextas-feiras são caminho de conversão. E é claro, terminando as 9 primeiras sextas-feiras, você tem que estar melhor, homem novo. E na nossa espiritualidade, eu recordo muito uma coisa que um padre da Ordem da Santa Cruz me disse uma vez. Na espiritualidade, nunca menos, sempre mais. Nunca andar para trás, sempre para frente. As 9 primeiras sextas-feiras. A grande graça que Nosso Senhor promete é que Ele nos ajudará na perseverança final. E o que é isso de perseverança final? Um dia nós vamos morrer. E o momento mais importante da vida humana é justamente o momento desse trânsito, a hora da morte. Uma pessoa que tenha vivido mal, certamente ela morrerá mal. Alguém que viveu bem, e é claro que eu estou a falar da espiritualidade, da comunhão com Deus, também da comunhão com os irmãos. Quem viveu bem, morrerá bem. Quem assumiu aqui no mundo uma vida em Deus, gozará de uma vida em Deus para a eternidade. Quem neste mundo repulsou Deus, a consequência é mais que lógica. Então, a perseverança final. Naquele momento em que o nosso corpo deixar de ter sinais vitais, o coração parar de bater, a inteligência se apagar, os olhos se fecharem, que nesse momento nós queiramos a nossa comunhão para sempre com Deus. Jesus diz: eu vou te ajudar. Faça essa minha escola de 9 primeiras sextas-feiras e eu vou te ajudar. Você vai ter a perseverança final. Palavras simples: a grande graça da boa morte. Reparem o texto completo que inspirou aquele comerciante americano no século XIX, como já disse, a compilar as 12 promessas. A última, a grande promessa, ela foi retirada desse texto dos escritos
da Madre Superiora de Santa Margarida Maria Alacoque, com quem ela confidenciava sobre aquilo que nosso Senhor lhe dizia. Reparem a riqueza de Jesus. Na excessiva misericórdia de meu coração, que meu amor onipotente concederá a todos os que comungarem durante 9 primeiras sextas-feiras do mês seguidas a graça da penitência final. Não hão de morrer em meu desagrado, nem sem receber os sacramentos, servindo-lhes meu coração de asilo seguro naquela última hora. Merece repetir, não é verdade? Eu te prometo, na excessiva misericórdia de meu coração, que meu amor onipotente concederá a todos os que comungarem durante 9 primeiras sextas-feiras do mês seguidas a graça da penitência final. Não hão de morrer em meu desagrado, nem sem receber os sacramentos, servindo-lhes meu coração de asilo seguro naquela última hora. Essa não é a única das 12 que fala sobre a hora da morte. Na quarta promessa também existe como que uma preparação para essa 12ª promessa. Nosso Senhor diz: serei seu refúgio seguro durante a vida e, sobretudo, na hora da morte. Refúgio seguro. Agora, Jesus como que pormenoriza essa temática da morte, a hora da morte. Se você é uma pessoa que só pensa em viver e não pensa na morte, talvez tanto a quarta promessa como a 12ª não façam muita diferença para você, o que é uma pena. Porque vive melhor quem pensa na meta final. Os jogadores de futebol treinam dias a fio para jogar uma partida de futebol que demora ali 2 tempos de 45 minutos, 90 minutos, 1h30. Quanto treinamento para jogar ali 90 minutos? Sim, irmãos, nós precisamos treinar para esse momento derradeiro importantíssimo, que é o momento da passagem desta para a outra vida, deste lado da existência para o outro. Portanto, só quem tem fé entende a importância da hora da morte. Contam que certa vez o grande fundador do protestantismo, Martinho Lutero, respondendo a uma pergunta: qual é a melhor religião? Dizem que Martinho Lutero terá dito: a melhor religião para viver é a minha, mas a melhor religião para morrer é a religião católica. Com essa sentença, ele certamente dava, não sei se tinha essa consciência, mas dava uma certidão de derrota para as suas próprias iniciativas. A melhor religião para morrer é a religião católica, então a melhor religião para viver também é a religião católica. Repito, morre bem quem vive bem. Contam que um sacerdote, era um frade franciscano, que depois foi bispo. Aliás, esse vídeo anda por aí muito divulgado e é muito interessante.
um sacerdote que conta, e ele ouviu isso do bispo, que quando esse bispo era padre, telefonaram para a casa dele, mandando que ele fosse atender um doente e que levasse a Eucaristia para dar a comunhão para o doente. E o padre, como fazia muitas vezes, fez. Foi ao hospital e, chegando lá, na portaria, disse: eu vim atender o senhor fulano de tal. E a atendente da portaria, do primeiro contato do hospital, ficou muito surpresa de ver um padre ali, porque aquela pessoa era protestante, como nós dizemos hoje, evangélica. E então ela falou: olha, deve ser algum engano, porque esse senhor não é católico. E o padre falou: olha, mas o que eu vou fazer? Está aqui o nome completo. O que me disseram é que foi ele próprio que pediu, e inclusive ele quer comungar, e por isso eu trago aqui a Eucaristia. E a atendente diz: ó, o senhor pode ir lá, mas ele é evangélico, ele não é católico. E quando o padre chegou lá, desculpem a expressão, já chegou assim com o pé atrás, e cumprimentou bem, afavelmente, aquele senhor que estava para morrer, e disse para ele: olha, eu vim aqui atender o senhor, eu sou o padre, conforme me disseram que o senhor pediu, eu trouxe a Eucaristia para o senhor comungar, e quero perguntar se o senhor quer se confessar. Diz o homem: padre, eu sei que eu vou morrer, mas neste momento eu estou órfão e com fome. Órfão de mãe e com fome da Eucaristia. Eu fui protestante muitos anos da minha vida, mas agora, sabendo que eu vou morrer e pensando na morte, veio à minha mente tudo aquilo que eu aprendi em criança. Eu preciso sim, padre, eu preciso me confessar. Reparem na riqueza dessa frase. Uma frase profundamente denunciadora de uma conversão. Eu estou órfão e com fome. Órfão de mãe, com fome da Eucaristia. O sacerdote confessou aquele homem, deu-lhe a Sagrada Comunhão, rezou com ele e, de fato, pouco depois, ele veio a falecer. Só quem sabe o que é a vida eterna conhece a importância disso. Habitualmente está aqui uma imagem de Nossa Senhora do Carmo. Eu conheço várias histórias, porque eu sou da terceira Nossa Senhora do Carmo, então a gente conhece várias histórias sobre o escapulário de Nossa Senhora. Interessante que é tradição, não é uma imposição para a validade do escapulário, mas é uma tradição que o escapulário do Carmo que a gente usa tenha de um lado um pedacinho de lã com uma imagenzinha de Nossa Senhora do Carmo e do outro lado também um pedacinho de lã com a imagem do Sagrado Coração de Jesus. E quando, no início do século XX, o Papa São Pio X permitiu que o escapulário do Carmo fosse substituído por uma medalha, São Pio X dizia que de um lado tenha uma imagem qualquer de Nossa Senhora, pode ser Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Fátima, enfim, uma imagem de Maria, mas do outro lado, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Belíssima comunhão do escapulário com a devoção ao coração de Jesus. Eu tive o privilégio de ter uma amizade muito próxima com a madre fundadora do Carmelo de São José, da minha cidade natal, de Campos. Ela, uma verdadeira santa, Madre Maria Teresinha,
ela faleceu muito velhinha, já acho que há uns 4 ou 5 anos atrás. Essa religiosa, ela era uma pessoa de uma espiritualidade impressionante. E ela conhecia muitas histórias sobre o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Dentre elas, ela contava uma história de que uma moça vivia uma vida totalmente entregue ao mundo, mas como Nossa Senhora prometeu que advogaria a salvação através do uso do escapulário, ela usava o escapulário com intenção mágica, automática. Usa o escapulário, está tudo certo. Contam que no momento da morte, alguma coisa aconteceu com ela, que ela arrancou o escapulário para fora e morreu. Mas a mesma madre me contava uma outra história. Dizia ela que quando ela vivia no Carmelo fundador, do Carmelo de Campos, no interior de Minas Gerais, morava no convento uma senhora piedosa que não era religiosa, mas morava, claro, do lado de fora da clausura, e essa mulher era muito boa, muito piedosa, só que estava doente e de cama há muito tempo, anos e anos, com a consciência perdida e não morria. E as irmãs pensavam, meu Deus, por que ela tão doente, foi uma pessoa tão boa, por que ela não morre? É claro que não se trata de desejar simplesmente a morte para alguém, mas trata-se de pensar que o caminho natural de todo ser humano é a morte, e aquela pessoa doente, inconsciente, anos e anos, por que ela estava ali viva? E depois de passados dias e dias a rezar por ela, uma das irmãs comentou com as outras, será que ela está com o escapulário? E a madre pegou no escapulário e foi ao leito onde estava deitada aquela senhora e viu que ela não estava com o escapulário. Colocou o escapulário no pescoço dela e imediatamente a mulher faleceu. A hora da morte. A hora da morte, nós chamamos, a hora derradeira. A hora da morte é uma hora muito importante. São João Bosco, esse homem tinha uma visão totalmente sobrenatural do mundo. Ele entendia o mundo como caminho para Deus, sem exceções. O lema muito conhecido de São João Bosco é uma aula de eternidade, dizia ele, da-me animas, cetera tole, dai-me almas, levai o resto. Contam que São João Bosco, depois que fundou o Oratório de São José, no interior da Itália, ia às crianças através de um expediente muito interessante, fazia mágicas. Então pegava ali uma moeda, escondia a moeda, daqui a pouco pegava, tirava ali da orelha da criança uma moeda, e as crianças ficavam encantadas com aquilo. E assim muitos truques atraíam as crianças. No entanto, disse àquela região um homem maldoso que encaminhava os jovens para maus caminhos, e este homem também atraía os jovens e as crianças através de truques de magia, com cartas, com moedas, etc. E esse homem fazia uma coisa que São João Bosco não fazia. E por isso, muitas crianças e jovens deixavam o oratório para ir acompanhar esse sujeito. Esse homem andava na corda bamba. São João Bosco não sabia fazer isso. Quando foram dizer para São João Bosco por que as crianças e os jovens, muitas delas não estavam mais no oratório, mas iam acompanhar aquele sujeito, São João Bosco arranjou uma corda, deu um jeito de amarrar a corda ali dentro do seu quarto e começou a treinar andar na corda bamba. Até o dia
em que mandou convocar aqueles meninos todos, dizendo: Dom Bosco também sabe andar na corda bamba. E aquilo foi um espetáculo. Juntou-se ali a cidade toda para ver aquele padre com a sua batina preta andar na corda bamba. E de fato, debaixo dos aplausos da criançada, São João Bosco começa numa ponta de uma corda amarrada, uma ponta numa árvore, outra ponta noutra árvore, e São João Bosco anda na corda bamba para a alegria da criançada. Dizem que aquele outro mágico, que atraía a juventude para maus caminhos, vendo que não tinha como competir com Dom Bosco, sumiu daquela cidade. No entanto, mais tarde perguntaram para São João Bosco: qual é o segredo de andar na corda bamba? O senhor não sabia e aprendeu? Como é que se faz? Reparem na resposta. Dom Bosco diz: o segredo é não olhar para a corda, mas olhar para a meta. Olhar para o ponto de chegada. Você olha para o ponto de chegada e continua equilibrado. As 9 primeiras sextas-feiras querem ser uma espécie de corda bamba que ensina você, que tem os olhos na meta, como fazer. Aliás, nessa grande corda bamba que é a nossa vida. Como ser cristão neste mundo de hoje é como andar numa corda bamba. Mas se você tiver os olhos na meta, tudo está ganho, tudo está resolvido. Se você pensar no céu, você vai conseguir andar de maneira segura na corda bamba. E se a sua vida não vai se transformar num espetáculo para que os outros aplaudam, no mínimo, a sua vida será um sinal de que o amor de Deus foi eficaz para você. E se está dando certo na sua vida, há de dar certo na vida de muitas pessoas. O mesmo São João Bosco tinha uma predileção toda especial para pregar sobre os chamados novíssimos. Novíssimos, uma palavra interessante, não é tão novo que ainda não aconteceu. O que é? Os novíssimos: morte, juízo, inferno, paraíso. É tudo que há de mais determinante no mundo. A morte. Não tem como voltar atrás. Morreu, morreu. O juízo. O juízo de Deus não tem instâncias. Primeira, segunda, terceira. Não. O juízo de Deus é único. Morte, juízo, inferno. Irmãos, só digo isso: Deus nos ajude, nós nos livrarmos do inferno. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, ensinou aos pastorinhos: ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Morte, juízo, inferno e paraíso. São Filipe Neri, um santo italiano, muito venerado na cidade de Roma. Aliás, o seu corpo está sepultado, nem bem sepultado, o seu corpo está intacto. Vê-se numa igreja, na igreja de São Filipe Neri, em Roma. São Filipe Neri, quando alguém vinha lhe oferecer alguma coisa contra a sua vida de graça de Deus, contra o seu estado de graça, ele dizia: prefiro o paraíso. Mas o paraíso não vai demorar. Você ainda vai viver 20, 30, 40 anos. Prefiro o paraíso. Se nós pensássemos nisso, né? Uma gaveta aberta cheia de dólares, que o real não está valendo nada, né? Cheio de dólares. E você diz: prefiro o paraíso. Aquela ocasião de brigar com alguém, discutir, de vingança, e você diz: prefiro o paraíso. Que maravilha é o céu de Deus que nos espera,
As 9 primeiras sextas-feiras querem justamente nos fazer valorizar a meta eterna que nosso Senhor nos promete. E quem é devoto do Sagrado Coração de Jesus, faz as 9 primeiras sextas-feiras, continua, persevera até um membro do apostolado da oração e morre de repente, sem os sacramentos, o que é que nós podemos dizer? Então Jesus não cumpriu a sua promessa? Irmãos, quando nós vemos a 12ª promessa, a grande promessa do coração de Jesus, nós vemos um meio que Jesus dá para todos. Isso não quer dizer que ele não terá outras graças suficientes para a salvação sem ser por esse meio. Uma coisa é de extrema segurança para nós. Se nós frequentarmos essa escola, as 9 primeiras, nosso Senhor não falha. Você será assistido por Deus. Eu penso que até já falei aqui, num dos dias da novena, sobre a morte santa de uma madre fundadora que eu conheci de perto também. Morreu com 101 anos. Madre Maria Bernadette, fundadora das Irmãs Nossa Senhora do Bom Conselho. As irmãs me contaram, eu celebrei uma missa de corpo presente da Madre Maria Bernadette. Foi a hora que eu pude. Começou a missa exatamente à meia-noite. Não podia ser no outro horário para mim. As irmãs fizeram a caridade de me deixar celebrar missa de corpo presente. Uma das irmãs me contou que na véspera da morte, ela comentou que gostaria de se confessar e realmente do nada apareceu um padre para visitá-la. Ela se confessou, penso que também recebeu a Sagrada Comunhão, não sei se ainda consegui engolir, mas penso que sim, e no dia seguinte faleceu. E aí, uma religiosa dessa congregação, ela estava me dizendo, pois é, ela sempre dizia para nós, quem é devoto do Sagrado Coração de Jesus, não morre sem os sacramentos, porque ele prometeu. Isso que ela dizia, mesmo assim com vontade. Ele prometeu. Aqui. É a grande promessa do Sagrado Coração de Jesus. O que é que você faria se você soubesse que você vai morrer daqui a 15 minutos? Contam que a essa pergunta, um santo, enquanto outras pessoas diziam, eu vou correr procurar um padre me confessar, eu quero comungar, eu vou me ajoelhar, pedir perdão, eu vou rezar o terço, que eu quero morrer rezando o terço, eu vou procurar se tem uma missa para eu morrer na missa. E um santo dizia, eu vou continuar fazendo o que eu estiver fazendo. Isso é uma vida em Deus. Uma vida em Deus, ela está sempre preparada. Pode ser que essa pergunta feita a alguém desavisado, se você souber que você vai morrer daqui a o que você vai fazer? Eu não sei se alguém responderia. Se eu souber que eu vou morrer daqui a meia hora, antes eu vou dar uma coça na minha vizinha. Antes eu vou lá, vou segurar nos colarinhos de não sei quem, vou dar uma sacudida boa. Pois é. Não, irmãos. A nossa comunhão de vida com o nosso Senhor nos faz justamente viver o amor a Deus e o amor ao próximo. A Santa Cruz de nosso Jesus Cristo, que é a imagem mais importante do mundo, a Santa Cruz, ela nos inspira justamente isso. Nas suas 2 traves, a trave vertical e a trave horizontal, nos recorda
esse mandamento, o duplo mandamento de nosso Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, a haste vertical, e ao próximo como a si mesmo, a haste horizontal. Então, se nós olharmos direitinho para a Santa Cruz de Cristo, que é um grande sinal de soma, um grande sinal de mais, um sinal de vida, de ressurreição, um sinal de vida ocultado num sinal de morte. O mundo vê morte, nós vemos vida. Como deve ser a preparação de uma pessoa para a sua morte? É a mesma preparação para viver uma vida em Deus. A confissão, no caso de uma pessoa doente, a sagrada unção e a comunhão da Eucaristia. Para uma pessoa que nós sabemos que dá sinais, que está partindo, que vai morrer, quando o padre vai atendê-la, a primeira coisa que o padre oferece é a confissão. Se a pessoa tiver condições de se confessar, às vezes acontece da pessoa não estar mais falando, né, e estar adormecida, então não é possível. Mas a primeira coisa deve ser a confissão. Depois, a santa unção dos doentes. E por fim, o que nós chamamos o viático. O que é o viático? O viático é o alimento para a viagem. A Sagrada Eucaristia dada em comunhão. Então, alguém que esteja morrendo, é claro, se não for possível, Deus tem os seus meios, mas o ordinário é isso. A confissão, com o consequente perdão dos pecados, a santa unção e o viático, que é a comunhão eucarística em situação de morte. Então, irmãos, é isso aí. A vida é um treino. Imagina um pianista, né? Um pianista vai dar um concerto, o seu concerto demora ali 40 minutos, meia hora, 40 minutos. Se é um concerto grande, quem sabe 1 hora e 15. Quanto tempo ele estudou? Quanto tempo ele treinou? Tem um músico, que eu não me lembro, penso que é Beethoven, mas não estou seguro. Dizem que ele dizia: se eu vou dar um concerto no fim da semana e deixo de estudar um dia naquela semana, na hora do concerto eu sinto a diferença. Se eu deixar de estudar 2 dias, o público sente a diferença. Treino. Se uma pessoa treina ao seu piano para dar um concerto, como não deve ser o treino para a vida eterna? Irmãos, as 9 primeiras sextas-feiras são então um treino. Um treino que quer nos deixar em estado de graça, quer dizer, bem com Deus, e se a pessoa não estiver, tem que procurar a confissão. Então, a primeira sexta-feira do mês é um momento para você estar em estado de graça. Não está correto dizer, em cada primeira sexta-feira, para fazer a primeira sexta-feira, tem que se confessar. Não. Essa mentalidade, felizmente, foi superada. Se a pessoa se confessou recentemente e está em estado de graça, em consciência, ela não se lembra de pecado mortal, ela comunga na Santa Missa da primeira sexta-feira e aquela primeira sexta-feira está inteiramente válida. Então, o estado de graça e a comunhão na Eucaristia. Essa comunhão, inerente à própria devoção ao Sagrado Coração de Jesus,
é uma comunhão chamada reparadora. Essa expressão, comunhão reparadora, ela caiu muito em desuso no nosso meio católico, mas é muito interessante saber o que significa. O que é a comunhão reparadora? É você receber a Eucaristia, comer a Eucaristia, tomai todos e comei, é isso mesmo. Comer a Eucaristia com uma intenção forte no seu coração. Jesus, eu estou comungando nesse alimento que é o teu corpo, o teu sangue, alma e divindade na Eucaristia. Eu quero, Senhor, te amar por aqueles que não te amam. Isso é a comunhão reparadora. Eu quero amar o amor que muitas vezes não é amado. A comunhão reparadora. Irmãos, e para terminar, recordar que tudo isso é maravilhoso, é verdadeiramente divino, mas será muito bom que nós acompanhemos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, fazendo o que Jesus fez. Nosso Senhor certa vez disse: tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Um prato de comida a um pobre, quem é o pobre? Uma roupa dada a um pobre, quem é o pobre? Uma canção tendenciosa na sua ideologia, mas que traz ensinamentos interessantes para nós. Tem um refrão que diz: entre nós está, e não o conhecemos. Sim, existe uma presença mística nos pobres, nos infelizes, nos pecadores, nos angustiados. Então, irmãos, que bom que você acompanhasse as suas primeiras sextas-feiras, ou esses 9 meses de gestação do homem novo, que você há de ser, que eu hei de ser, com gestos concretos. A esmola a um pobre, consolo, a sua presença a alguém que está enlutado, um gesto concreto, sim. A caridade é a porta do céu. Se Jesus nos apresenta nessa 12ª promessa, na grande promessa, uma porta do céu, então nós recordamos que a caridade é a porta do céu. Então, se você tiver 2 portas para entrar, é melhor ter uma só. Faça uma aliança da devoção ao Sagrado Coração de Jesus com a caridade. Então, irmãos, é assim. Aqui nós vamos encerrar a novena do Sagrado Coração de Jesus. Mas eu quero desafiar você. Mês que vem, na primeira sexta-feira, esteja na igreja, se já estiverem abertas. Se ainda não for o caso, reze ao Sagrado Coração de Jesus e espere para o mês de agosto, mas faça o propósito de fazer as 9 primeiras sextas-feiras, de entrar na escola do Sagrado Coração de Jesus. E se você fizer isso, se você viver uma vida de coerência com a sua fé, nosso Senhor vai te ajudar. Seja devoto do Sagrado Coração de Jesus e Ele vai te ajudar. Fazendo as 9 primeiras sextas-feiras, nós até podemos já marcar um encontro no céu. O céu que nos espera um dia, mais cedo ou mais tarde, ninguém sabe quando. Enquanto há pessoas que morrem
Agora isso está mais ou menos normal, com mais de 100 anos. Poucos dias morreu aqui a mãe de uma paroquiana nossa, com 111 anos, não foi? 111 anos, lá no Nordeste. Então, se existe isso de morrer velho, também existe o morrer novo. Há quem nem chegue a nascer. Que esse nosso encontro no céu aconteça, ajudados nós pelo nosso amor ao Sagrado Coração de Jesus. Repito o que disse há pouco, amanhã, dia do Sagrado Coração de Jesus, nós vamos celebrar a Santa Missa 2 vezes. Às 17 horas, será a missa no rito extraordinário, comumente chamada a missa em latim. E depois, às 19 horas, vamos celebrar missa solene cantada em honra do Sagrado Coração de Jesus. Então, se você pode escolher, né, entre ou às 17 horas ou às 19 horas. Importante é que amanhã seja para nós um dia de fecunda oração, comunhão com o nosso Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós.
Coração de Jesus, Filho do Pai eterno, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tende piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus, templo santo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, em que se encerram todos os tesouros da sabedoria e da ciência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, em que habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai pôs as suas complacências, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós recebemos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de pecado de opróbrios, tende piedade de nós. Coração de Jesus, triturado de dor por causa dos nossos crimes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, obediente até a morte, tende piedade de nós. Coração de Jesus, transpassado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em vós esperam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Deus onipotente e eterno, olhai para o coração de vosso Filho diletíssimo e para os louvores e satisfações
que ele, em nome dos pecadores, vos tributa, e aos que imploram a vossa misericórdia, concedei benigno o perdão em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Oremos pelo nosso Pontífice Francisco. Deus o guarde e o conforte, feliz o faça nessa terra, e não o abandone à maldade dos seus inimigos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oremos. Ó Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai com bondade para o vosso servo Papa Francisco, a quem pusestes como pastor da vossa igreja. Concedei-lhe que guie os seus súditos com a palavra e o exemplo, e assim ele e o rebanho alcancem a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso cardeal arcebispo Orani. Vigilante, Senhor, e paciente, o rebanho com a vossa força e na grandeza do vosso nome. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com carinho e o governais com amor, concedei o espírito de sabedoria ao vosso servo Orani, a quem confiastes este rebanho, e resulte o proveito das ovelhas na alegria eterna do pastor. Por Cristo nosso Senhor.
in de cielo prestigisti eis, omne delector in quince audente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam veriquisti, tribui quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui, sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugite sensiamus, qui vivis et regnat in saecula saeculorum. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a sua santa e imaculada Conceição, bendita seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso cardeal arcebispo, seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em divindade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante, prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação.